Antes de falar sobre o controle de obra, eu vou primeiro falar sobre a criação de uma obra, e a partir daí, sobre a importação de um fecheiro de Excel, de um mapa de quantidades, hum, em que irei então criar o orçamento de raiz, e voltar então a demonstrar este processo de criação, de um mapa de quantidades em fecheiro Excel, e como é que se faz essa importação para o programa. Uh, Seguidamente, irei mostrar então, já mais, também aqui incluindo na parte do webinar de controle de obra, a criação de contas de fornecedores, a criação de contratos de dedicação direta, a criação de comparativos de compras, a criação de guias também, e autos de medição. E depois as listagens que podemos obter a partir do momento em que temos essa informação introduzida no programa. Sendo assim, então, eu criei uma obra nova, um orçamento. Irei dar então aqui o nome de exemplo, Excel. Poderia ou não utilizar o gerador de preços, isto fosse no caso, depois da importação do mapa de quantidades em formato Excel, depois a transformação deste orçamento, ou seja, neste caso o programa vai importar as quantidades que estão no fecheiro de Excel como preços simples, pois haveria sempre então a possibilidade, como também já foi demonstrado no meu webinar anterior, a colocação ou a modificação de um preço simples para um preço composto, ou mesmo depois até a substituição desse preço composto, ou desse preço simples, digo, por um preço composto proveniente do gerador de preços, sendo então que utilizamos ou não o gerador de preços aqui na criação da obra. Eu vou aqui aceitar, não vou usar nenhum pré-dimensionador. Esta janela que surge, como nós temos a opção do gerador de preços ativado, permite-me fazer a parametrização do gerador de preços, ou seja, modificando os dados que estão aqui, o rendimento e o custo final de cada preço simples que compõe o preço composto é modificado, face a estas alterações. Questão de acessibilidade, topografia, mercado, tipo de projeto e localização. Colocando o cursor por cima de cada uma das hipóteses, temos sempre então aqui uma ajuda de forma a podermos balizar a situação real da obra com a opção que teremos que escolher aqui ou não na parametrização do gerador de preços. Eu não vou fazer aqui neste exemplo modificação, e então vou apenas aceitar. Não vou querer também gerar árvore de capítulos, subcapítulos e secções, que isto seria basicamente o programa criar no orçamento logo todos os capítulos, subcapítulos e secções que existem no gerador de preços, sendo que não iria preencher nenhum destes capítulos, subcapítulos e secções com nenhum preço, apenas iria criar estes capítulos. Isto depois poderia auxiliar na importação dos preços do gerador de preços, depois o programa vai fazer então a correlação entre o código que está no articulado com o código que está no gerador de preços, indo diretamente ao gerador de preços ao sítio correto. Não premimos no botão de importar. Neste exemplo não iremos fazer essa opção, vou apenas aceitar. Aqui vou dizer que não, porque isto tem a ver com a demonstração do programa sobre como é que se criam preços compostos, preços simples, não vou, ou como é que se importam preços compostos do gerador de preços, não vamos falar sobre esse assunto aqui neste webinar. Bom, sendo assim, então, temos o orçamento criado em branco, eu vou então proceder então à importação de um fecheiro de Excel para aqui. Perdão. Sendo assim, eu vou aqui ao comando árvore, importar a partir de um formato CSV, árvore de capítulos e a sua composição, faço aceitar, vou a esta pasta aqui para ir à diretoria onde se encontra o fecheiro de Excel. Temos aqui um mapa de quantidades, irei abrir, vou aceitar e não vou mostrar aqui na janela a lista de recursos importados e vou apenas aceitar. Neste momento abre-se a janela de edição do esquema de importação de dados, que basicamente tem a ver com o esquema de importação que o Arquimedes vai fazer para a importação do que está, neste caso, o que o fecheiro de Excel compõe e o que é que o Arquimedes está a compreender do fecheiro de Excel para depois colocar a informação nas colunas e linhas correspondentes. O que nós estamos a ler neste momento, isto tudo que está aqui é o que está a ser lido do fecheiro de Excel. Aqui encontram-se os esquemas de importação de dados.
Neste caso, o programa encontrou uma linha com esta definição, 7 linhas com esta definição e 11 linhas com esta definição. Para cada linha que eu imprimir aqui, o programa aqui indica-me o que é que está a ser correspondido a nível de colunas, A, B, C e D, e o conteúdo que é cada uma delas. Né? Ou seja, para esta linha corresponde a esta que está aqui ou qualquer outra que estiver aqui, pois esta linha já será uma linha de capítulo, aqui já será uma linha de capítulo também, aqui uma linha de recurso. Para cada uma destas linhas que está aqui, o programa identifica o A como código, o B como unidade, o C como resumo e o D como quantidade. Caso fosse contrário, por exemplo, se tivéssemos aqui a quantidade e aqui o resumo, bastaria aqui modificar qual é que é o conteúdo. Okay? Colocaríamos então aqui não resumo, mas quantidade, e aqui não quantidade, mas sim resumo. Caso contrário, a informação iria para colunas distintas do Arquimedes e a importação não seria feita corretamente. Existe aqui um pequeno problema, digamos assim, que tem a ver com a primeira linha do fecheiro de Excel. Ou seja, esta primeira linha, que tem o código, unidade, resumo e quantidade, acabará por ser a linha que está a ser lida da informação que vem do Excel. Ou seja, não há esta necessidade de importarmos esta linha para o Arquimedes, sendo que importar esta linha até iria traduzir-se em problemas. O que vamos neste caso fazer é que a primeira linha do Excel, do fecheiro de Excel, em tipo de dados nós vamos ignorar. Ou seja, o programa na importação para o Arquimedes não vai ler esta primeira linha que tem aqui. Efetivamente, a primeira linha do fecheiro de Excel contém código, unidade, resumo e quantidade, que é a mesma ordem que estão as colunas do Arquimedes. Mas não é um código que está aqui, isto é valor apenas de unidade, resumo e quantidade, isto não corresponde efetivamente à informação útil para ser importada para o Arquimedes. Logo, esta primeira linha vai ser ignorada e as linhas que vão ser então consideradas daqui para baixo serão estas que estão aqui, que são um capítulo. Neste caso, código e resumo, que é o que vamos importar só daqui, que é o capítulo 1 de resumo, acondicionamento do terreno. Bom, a partir daqui eu vou então aceitar, não vou gravar este esquema, e temos então a importação para o Excel, a importação do Excel para o Arquimedes, sendo que o único procedimento que queremos fazer aqui, porque o programa não faz isto de forma automática, pelo menos de momento, será a colocação dos subcapítulos dentro dos capítulos. Ou seja, se eu desdobrar aqui o capítulo 1 e desdobrar aqui o capítulo 2, o que terei que fazer é, não largando o rato, arrastar a 1.1 para dentro do capítulo 1 e fazer o mesmo para os outros subcapítulos, neste caso, para inseri-los dentro do capítulo 2. E a partir daqui, desdobrando o capítulo 1.1, temos então os preços simples que compõem o capítulo 1.1, desdobrando 2.1, os preços simples que compõem o 2.1, que será então, que seria então a informação que estaria no fecheiro de Excel, que após aquela assistente, escolhendo ali as caracterizações mais corretas, teremos então isto importado então, de forma automática para o programa. Bom, eu vou fechar aqui este orçamento, vou abrir aqui um outro orçamento, aqui, o orçamento 1, iremos então falar sobre a criação de fornecedores e contratos, etc. Bom, na opção controle de obra, em contas, eu posso criar as minhas contas de fornecedores, bem como clientes, financeiras, compras, vendas, etc. Neste momento eu vou-me focar aqui nas contas dos fornecedores. Neste exemplo não temos aqui nenhuma conta de fornecedores, mas para irmos criando as várias contas de fornecedores, contas essas que depois nós podemos fazer pedidos e gerar contratos, podem ser criadas manualmente, uma a uma, em que nós vamos dando o nome de contrato, o nome de contacto, etc. Morada, cidade, distrito, código postal, número de telefone, número de fax, contribuinte, etc. Esta é tudo informação associada a cada um dos fornecedores que nós, neste exemplo, estaríamos habituados a trabalhar. Claro que
após termos criados aqui todos os fornecedores que habitualmente trabalham, neste caso pedimos pedidos de orçamento, nós também poderemos exportar para o programa em formato CSV, o que quer dizer que da próxima vez eu posso importar, que é o que irei fazer agora, importar um fecheiro de fornecedores de um formato CSV, que foi exportado então do Arquimedes para a diretoria projetos Arquimedes fornecedores.csv e eu irei aceitar, vou fechar e importo aqui automaticamente aqui uns exemplos de fornecedores que nos permitirão fazer então aqui este exemplo prático para o webinar. Bom, a nível de criação de fornecedores será basicamente isto, ou seja, vão criando os vários códigos que têm e vão associando os nomes, contactos, moradas de cada um deles. Será obrigatório criar isto para se efetuar toda a restante informação que vamos falar aqui. Eu vou aceitar e aqui vou dizer que não. Bom, a partir daqui iremos começar a criar contratos de trabalho, ou seja, para este exemplo vai-se subcontratar diretamente os trabalhos de movimento de terras ao fornecedor que estaria aqui criado ao fornecedor Terrar. O ferro vai ser contratado também diretamente ao fornecedor de Ferro Norte. Isto depois irá ser tudo indicado ao programa. E relativamente a subempreitadas, neste caso de cofragem, betonagem e a colocação de ferro, vão ser subcontratadas ao fornecedor Constru Pedro e também ao fornecedor Braferro. Ou seja, iremos então criar 4 contratos de adjudicação direta, 2 de fornecimentos e 2 de subempreitada, e depois, seguidamente, iremos fazer então um comparativo de compras. Ou seja, eu vou então para o capítulo 1, permitindo aqui neste círculo, que tem a ver com o custo a repercutir por consumo teórico, repercussão tipo A, eu vou criar um contrato de adjudicação direta associado a este capítulo, ao capítulo 1. Então, para isto, quando nós posicionamos o cursor neste campo, temos aqui a opção Contratos. O programa diz que não há nenhum contrato de compras relativo a este centro de custo e se deseja criar um contrato com adjudicação direta a um fornecedor. Eu vou dizer que sim. E a partir daqui eu vou identificar qual é que é o fornecedor com o qual eu quero trabalhar, para executar este trabalho. Então, neste caso, seria, como tinha referido anteriormente, o fornecedor Terrar e vou fazer aceitar. Será um tipo de contrato de fornecimento. Aqui, na descrição abreviada, eu vou colocar movimento de terras e vou aceitar. Quando premimos aceitar, aparece a janela sempre fornecimentos do contrato. Teremos que premir mais e vai-me aparecer uma janela com a seleção de fornecimentos a contratar, que basicamente me indica quais são os preços ou os artigos, digamos assim, que estão associados ao capítulo 1. Então, o que eu vou querer contratar serão estes 3 primeiros trabalhos: desmatação, a escavação e o aterro de muro de cavo. Ou seja, a dedicação direta ao fornecedor de terrar serão estes que estão aqui a ser contratados. E vou premir aceitar. E vou premir aceitar. Antes de aceitar, porém, será uma situação que poderia ocorrer. Este seria o custo previsto para estes trabalhos. No entanto, quando estes trabalhos foram contratados, após depois então a consulta final a esta empresa, os custos que nós tínhamos aqui estimado para estes trabalhos foram um pouco diferentes, ou seja, neste caso ficou um pouco mais caro do que aquilo que nós estaríamos a contar. E sendo assim, poderíamos nesta altura fazer alterações a este valor, ou seja, algo que eu teria estimado que, neste caso, a desmatação e decapagem de terreno, que o custo seria 35 cêntimos por metro quadrado, ficou para 35, o que tinha estimado por 1.2 com 1.225, e desta forma estaremos então a contratar este trabalho, a fornecer ao programa um novo preço, e aqui vou premir aceitar e premir aceitar, sendo que o programa automaticamente cria-me ali então o símbolo de contrato,
Ou seja, para além de estar a criar o contrato, estou também já, neste caso, a fazer uma imputação a este centro de custo, de forma a colocar um valor diferente do que aquele que estava estimado anteriormente. Ou seja, já é mais informação que o programa tem, de forma a poder então ver se efetivamente estaríamos então, onde é que estaríamos a perder ou a ganhar dinheiro. Ao fim e ao cabo, foi então criado no programa o contrato deste trabalho e ao mesmo tempo foi fornecido também ao programa uma nova informação relativamente a nível de custos. Ok? Bom, outra forma de se criar contratos seria em controle de obra, gestão de compras, contratos de obra, podemos também gerar os contratos a partir daqui, que ficam associados a todo o orçamento. Ou seja, quando nós fôssemos novamente à seleção dos trabalhos a contratar, aparece-me tudo o que está considerado no orçamento. E neste caso eu vou criar então um novo contrato, porque o que me aparece aqui foi o contrato que foi posteriormente criado. Irei então para no mais. Este novo contrato então será relativamente ao fornecedor Ferro Norte. Será também um tipo de contrato de fornecimento e a partir daqui eu vou definir que a descrição abreviada será fornecimento de ferro. Para mim aceitar. Novamente, primeiro mais no fornecimento de contrato. Podem ver, vemos aqui muito mais preços ou artigos, porque estamos a fazer isto relativamente a todo o orçamento. Perdão. E o que vou então aqui selecionar será o aço em varões e aqui o arame recozido para atar. Será então o trabalho a ser contratado, os materiais a serem contratados, fornecimento a ser contratado ao fornecedor Braferro. Então, vou fazer aceitar. Vou fazer aceitar. E vou fazer aceitar novamente. Ao premirmos aqui sobre o símbolo do controle de custo, temos então aqui já a lista também dos contratos que já estão criados no programa. Neste caso, os contratos aqui, peço desculpa, ali serão os comparativos de compras, mesmo numa situação de contrato de adjudicação direta, o programa cria um comparativo de compras apenas com um fornecedor. Não é? Mas aqui então temos os vários contratos que já foram sido criados. Ao fim e ao cabo, então, foram criados fornecimentos relativos ao trabalho de movimento de terras e ao fornecimento de aço, e agora vamos, isto mais para o controle de custos de obra, e depois para os atos de medições a sobreempreiteiros também vão ser criados os contratos de sobreempreitada com os fornecedores Constru Pedro e Ibraferro. Ou seja, voltando novamente ao mesmo comando, controle de obra, gestão de compras, contratos de obra, vou permitir então em mais para criar um novo contrato, neste caso associado a este fornecedor, vou permitir aceitar, será então neste caso um tipo de contrato de subempreitada, eu vou chamar aqui que a descrição é subempreitada de cofragem e betonagem da estrutura, aqui, para mim aqui no Caps Lock, então vou abreviar, subempreitada de cofragem e betonagem. E vou primeiro aceitar. Volto novamente aqui ao mais, nos fornecimentos de contrato, e vou então contratar a este fornecedor todos os trabalhos de cofragem que temos no orçamento. Eles estarão por aqui. Mais simples será, para mim, aqui nesta barra de resumo, para colocarmos isto aqui então por ordem, e para mim aqui no Ctrl e o Shift, selecionamos então todos estes trabalhos de cofragem e depois clicamos ali um visto. O programa vai colocar os outros vistos por ali abaixo. Temos então aqui a definição no programa, ou a indicação no programa, que vamos contratar estes trabalhos que estão no orçamento. E vou aceitar. E vou aceitar novamente. E temos então o nosso terceiro contrato com esta informação que está aqui. E aceito. Teremos então já um terceiro contrato. Irei fazer um quarto contrato. De compras, contratos da obra. Vou criar um contrato novo. Neste caso, ao fornecedor Braferro.
aceito, subir também. De moldagem e colocação de ferro. E vou primeiro aceitar. Volto novamente aos fornecimentos de contrato, faço mais, volto a colocar aqui a ordem pelo resumo e depois vou selecionar aqui moldagem e colocação de aço. E vou então contratar estes trabalhos. Prima aceitar e temos então o quarto contrato criado. Resumindo, o que nós fizemos até agora seria então a criação de contratos de adjudicação direta, 2 de fornecimentos e 2 de sobreempreitadas. O que irei fazer a seguir será a criação de um contrato a partir de um grupo de compras. Neste caso com comparativo de compras. Então vou aqui a controle de obra, gestão de compras, iremos um pouco agora seguir esta orientação que está aqui. Primeiro de tudo, criar então um grupo de compras. Não definir nenhum grupo, seja criar um novo, vou dizer que sim. Vou chamar este grupo betões. Isto será então comparativo para o fornecimento de betão. Queremos então consultar 4 empresas. E a partir daqui eu vou editar este comparativo de compras. Ou seja, este grupo de compras, digo. E vou considerar que os fornecimentos sejam de tipo especificado material, neste caso seria artigo simples, sem classificar mão de obra, maquinaria ou material, se não colocássemos nada, o programa iria identificar todos, neste caso será material, e quero selecionar que o programa selecione automaticamente de todos os artigos que estão no orçamento, os que contêm no texto BET, de betões. Em imprimir aqui, verificar critérios de seleção, podemos ver que todos então, os artigos pertencem ao orçamento. O programa já fez aqui uma seleção automática, porque são estes os artigos de material, neste caso preços simples de material, que contém BET no seu nome. Betão de limpeza, betão e bombagem de betão. Daí, como poderão ver, para qualquer outro preço simples que tivermos aqui, que tivesse betão no seu nome e que não fosse material, o programa não iria escolher. Bom, eu vou aqui fechar a janela, vou aceitar esta opção e vou aqui, premindo no mais, dizer quais são os fornecedores que estão incluídos neste grupo de compras. E neste caso serão estes 4 primeiros. Pórtico Betões, Betões de Cava, Central do Centro e LAF Betões. Prima aceitar e vamos premir aceitar novamente para finalizar a criação deste grupo de compras. Pronto. Seguidamente, teremos que ir a controle de obra, gestão de compras, fornecimentos da obra. Nos fornecimentos da obra, nós podemos ver, mais cá para baixo, que temos automaticamente aqui criado, ou associado automaticamente, assim digo, que o betão de limpeza, o betão e a bombagem de betão foram então aqui associados ao grupo de compras betões, que foram então criados automaticamente e estão então vinculados a este grupo de compras para já. Okay? Então eu vou aceitar. A partir daqui, fôssemos a controle de obra, gestão de compras e vamos então a contratar fornecimentos. Bom, na contratação, na seleção de fornecimentos a contratar, aparece pré-selecionado todos os artigos, neste caso preços simples, que ainda não foram contratados. Todos os que já foram contratados aparecem com a opção contratar selecionado. O que iremos fazer, porque a única coisa que eu vou querer neste caso de fornecimentos, na seleção de fornecimentos a contratar, serão os que estão associados ao grupo de compras betões. Eu cá em cima, em contratar, vou desmarcar todos e depois vou apenas marcar na linha de betões estes 3 artigos, estes 3 preços simples. E neste caso vou criar um comparativo por grupo de compras. Para, lá está, estes 3 então preços simples foram selecionados anteriormente. Neste momento o comparativo de compras está criado. O que falta inserir aqui serão os preços de cada um dos fornecedores.
Neste momento apenas criamos o comparativo de compras, o documento em si. Então eu vou oprimir aqui aceitar. Bom, o que o programa nos permite fazer neste momento em controle de obra e novamente em gestão de compras, e seguindo então aqui esta orientação, será o próximo passo, que é o pedido de ofertas. Nos pedidos de ofertas temos aqui as ofertas pendentes de pedir e ao oprimir aceitar nós podemos pedir para 1, 2, 3 ou os 4 fornecedores, que neste caso para mim de aceitar e vendo aqui uma vista preliminar, que isto depois pode ser exportado para cada um destes documentos. Isto tem a ver os dados da empresa neste caso a nossa. Vamos fazer aceitar e temos então aqui a criação da listagem automática de pedido de oferta de preços para cada um dos fornecedores. Botões de cabo, Central Centro e LF botões, ou seja, isto seria então enviado para os fornecedores e depois iríamos então aguardar a resposta com o valor que nos é pedido para estas quantidades e estes materiais. Bom, o próximo passo seria então, a partir do momento em que receberíamos essa resposta, em controle de obra, gestão de compras, iríamos então à recepção de ofertas. Teríamos então feito o pedido de ofertas e agora iríamos às recepções de ofertas. Aqui, neste caso, por fornecedor, eu iria inserir no preço o valor que me foi então facultado. Então, neste caso, eu vou fazer a inserção desses valores. Neste caso, para o pórticos betões, o betão de limpeza ficou por 52,5, o betão C2530 por 55 e a bombagem de betão 7. O botões do cávado, vou fazer a mesma coisa, ou seja, aqui ficou 52 euros, 55 e 7. Para a central do centro, 53,5, 57,5, o segundo, e para a bombagem de betão, 7 também. E o LF botões, por fim, 53, 58,20 e a bombagem 6,8. Assim, registramos as ofertas de todos os fornecedores. Eu vou aceitar para inserir esta informação no programa. A partir daqui, iremos a controle de obras, gestão de compras e vamos então a comparativo de compras, ou seja, vamos seguir nesta ordem até chegarmos aqui. A partir daqui temos então o comparativo de compras, todos eles que já foram criados, sendo que o que nos interessa neste caso será então o número 5, em que temos então aqui já a informação toda inserida, informação essa que foi inserida mesmo posteriormente, ainda há pouco. A partir daqui, nós poderemos visualizar quais é que são os valores mais altos e os valores mais baixos e os valores intermédios. Ou seja, à exceção da bombagem de betão, o fornecedor 2, que é o botões do cabo, neste caso, seria o mais barato. Sendo assim, vai-se optar por dedicar todos os trabalhos, neste caso todos os fornecimentos a esse fornecedor. E temos ali então o valor da importância que ficou para este fornecedor. Mas poderíamos escolher qualquer outro fornecedor para artigos diferentes. Sendo assim, eu vou aceitar, ou seja, adjudicamos estes trabalhos, aceito, e a partir daqui o próximo passo seria em controle de obras, gerar contratos, ou seja, vamos então contratar estes fornecimentos. Vamos aqui a gerar contrato, temos ali então o código, que é o contrato relativo ao comparativo CMP 005, e de qualquer forma isto depois poderia ser modificado, que o tipo de contrato, neste caso efetivamente será fornecimentos, aqui o contrato, o nome do contrato até poderia ser agora modificado por exemplo, contrato de fornecimento de betão, e aqui aceitando, temos então ali esta descrição modificada, e aceitando, estaríamos então a gerar o contrato. A partir daqui, poderíamos também, de qualquer forma, em controle de obra,
gestão de compras, contratos de obra, e podermos visualizar aqui os contratos que estão já criados, bem como, enfim, o último que acabamos mesmo agora de preencher. Neste exemplo, nós já podemos ver, porque estamos aqui na visualização da apresentação de colunas de controle de obra, isto modifica-se por mim 2 vezes aqui na barra de cima, nós podemos ver já aqui qual o custo de estudo e qual o custo provável, ou seja, todas estas informações que já vamos tendo introduzido no programa já se repercutem aqui, onde podemos ver as diferenças que temos entre o que estava estimado e aquilo que realmente está a acontecer neste momento. Bom, e sendo assim, criação de contratos de dedicação direta, criação de contratos de comparativo de compras, fica assim então explicado. Iria mostrar agora como é que se cria então uma guia. Neste caso, vamos fazer então uma guias de material de betão, uma guia também com os trabalhos de movimento de terras, ou seja, como é que nós podemos então registar essa informação no programa. Bom, em controle de obra, para além de gestão de compras, temos então a edição de documentos, e neste caso temos aqui a opção das guias. Nas guias, eu vou criar uma guia associada então aqui ao fornecedor de terrar. Neste caso eu faço aceitar, vou criar então aqui uma guia nova, vou-lhe dar aqui o código de 1, por exemplo, e aqui seria finalização do trabalho, um dos trabalhos de movimento de terras. E neste caso, para me facilitar a introdução destes dados, como este trabalho já foi contratado, ou seja, já foi registado como um contrato no programa, eu posso importar o contrato, ou seja, se efetivamente o trabalho foi executado foi efetivamente esse, então eu importo o contrato, contrato esse que me aparece, o que está associado então ao fornecedor terrar apenas, e aceito. E já tenho então aqui a guia com os valores criados ou colocados automaticamente. Eu vou então aceitar e tenho a minha primeira guia criada. Por exemplo, uma outra opção, relativamente à entrega de ferro na obra, a entrega foi feita faseadamente, ou seja, não foi entrega na totalidade, passando isto como um exemplo. Então eu vou criar uma guia onde vou colocar essas quantidades que foram entregas. Neste caso, controle de obra, edição de documentos, guias. Neste caso, o fornecimento será ao Ferro Norte, foi a qual nós adjudicamos ou contratamos este material. Vou criar novamente então uma guia de código 1 e vou também, neste caso, importar o contrato. A questão é que na importação do contrato, se eu fizer aqui a importação só, o programa vai-me importar toda esta quantidade. O que, no nosso caso, não seria o que queríamos então registar. Bom, então neste caso, de qualquer forma eu vou aceitar, mas o que vou fazer agora, seguidamente, será editar os fornecimentos. Em que editando os fornecimentos, eu vou fazer uma seleção parcial de fornecimento, porque as quantidades que estão aqui são as quantidades totais do orçamento. Então neste caso eu vou à seleção parcial de fornecimento, porque vou dizer que então na primeira remessa foi entregue 11 toneladas de ferro, de aço em verão A400 NR, e o programa desconta automaticamente a quantidade total, quantidade essa que eu neste caso vou agora apagar, e no horário recusido para atar, faço a seleção parcial de fornecimento e foi entregue 110 kg. Faço aceitar, o programa desconta e eu vou apagar esta quantidade total. Então o que eu vou registrar apenas na guia serão então 11 toneladas de aço em verão e 110 kg de arame recozido para atar. Bom, e assim faço aceitar e tenho então a minha guia criada. Todas as outras guias iriam ser criadas efetivamente da mesma forma, ou seja, todas as outras remessas de ferro, de betão, etc., iriam ser registadas seguindo este mesmo procedimento. Vou aqui aceitar. Por fim,
vou falar então aqui sobre os autos. Para poder passar aqui para os autos, nós temos aqui esta opção, que são as medições autos. Neste caso, primeiro de tudo, irei a autos e vou aqui aos dados autos. Dados autos de forma a identificar aqui a data de licitação. No nosso exemplo, vamos pôr, por exemplo, foi no dia 10 de 3 de 2017, vamos fazer este exemplo assim. A data de execução da obra foi de 01 de 4 de 2017, a data de formalização de contrato, isto é que foi no dia 1 também, 1 de 4 de 2017, a data de início de trabalhos, dia 4 de 5 de 2017 e a data de conclusão do trabalho será dia 2 de 9 de 2017. Ou seja, então este é o nosso intervalo de trabalho aqui para os autos. Vou primeiro aqui aceitar e o que teremos que fazer neste momento será inserir as quantidades que foram executadas no primeiro mês. Premindo sobre aqui o capítulo Movimento de Terras, temos aqui a decomposição, ou neste caso a composição que está dentro do capítulo 1 e a partir daqui, em quantidade autoparcial, vemos o que está medido e o que falta por fazer. Ou seja, então, no primeiro mês foram executadas na totalidade de trabalho de desmatação e decapagem, ou seja, 1812,6. A nível de escavação de terreno foi executado também a totalidade, ou seja, 2426,0. Vou fazer aceitar. E à medida que vamos preenchendo aqui, vemos que logo a diferença já ficou 0. A nível de aterro de muro de cave não foi executado no primeiro mês, mas a nível de fundações foram executados. A nível de betão de limpeza, 169,14, a totalidade. Nível de muro de cave, temos então 78,54 metros cúbicos, foi apenas executado 26,18. Nível de sapata betão armado, 70,97, ou seja, a totalidade. E o lintel de fundação, 20,158. A partir daqui podemos ver quais são os valores que ficam em diferença. Então, no primeiro mês foram executadas estas quantidades. O que teremos então agora, o que devemos então fazer para além da inserção aqui na coluna de quantidade autoparcial, da inserção dos valores das quantidades executadas no primeiro mês, será copiar estes valores de quantidades aqui inseridas para as quantidades executadas, isto no próprio orçamento. Porque, voltando novamente aqui à árvore de composição, ainda não temos aqui quantidades executadas e então vamos copiar esses valores para esta coluna aqui, para então o controle interno da empresa também. Então, em processos, copiar quantidades ou preço de artigos entre colunas e vamos, nesse caso, copiar a quantidade autoacumulada, quantidade de autoacumulada para a quantidade executada. E vou fazer então aceitar. Voltando novamente à visualização em árvore de composição, nós podemos ver então que já temos aqui inseridos no programa, na coluna quantidade executada, os valores então executados no primeiro mês. Bom, aqui a nível de informação, por exemplo, se primirmos com o botão direito do rato sobre aqui o artigo 2.2, por exemplo, e se formos então aqui às opções autos do artigo, aqui, esta opção aqui que eu queria ver. Não, será aqui.
Bom, neste caso, o que nós vamos ver aqui é outra opção. Não é aqui que se encontrava, é aqui em controle de obra, efetivamente, porque é um lapso. Controle de obra, ver, e temos aqui autos a subempreiteiros e outros fornecedores. Pronto, aqui sim. Neste caso, nós podemos então aqui consultar informação do que está aqui afetado a nível de subempreiteiros, os autos dos subempreiteiros, okay? Bem como dos outros fornecedores. Temos aqui também pormenor de pagamentos de fornecimento associado a cada um destes artigos aqui selecionados. Pronto, isto é uma informação, a informação pode ser então consultada também a partir daqui. Outra informação, de outra forma, neste caso seria a nível de listagem, ou seja, aqui na impressora eu vou aqui agora a nível de autos, temos então aqui, por exemplo, a listagem automedições 3. Se eu vir então ali uma vista preliminar, não vamos fazer então uma impressão, mas sim uma vista preliminar, podemos então ver o auto número 1 e aqui a informação que está lá associada. Pronto. Mês anterior, mês atual, acumulado, parcial, pendente, etc. Isto depois existem aqui agora também outras listagens, por exemplo, a medição 1. Falta só aqui um pequeno, nós neste aqui tínhamos apenas a análise, eu para poder então tirar para poder tirar a listagem de auto número 1, neste caso nós teríamos que estar então no processo de inserção de dados do auto número 2, o que quer dizer que voltando novamente aqui às medições autos, nós teríamos após fazer a inserção aqui das quantidades, em autos, encerrar o auto efetivamente, para podermos então trabalhar posteriormente no auto número 2, ou seja, eu encerro o auto, iria aqui fornecer então a data do fim do mês, vamos supor aqui dia 30 de 5 de 2017, e a partir daí todas as quantidades que estão nas quantidades autoparciais são limpas, de forma que eu possa então trabalhar no mês 2. E agora sim, voltando então aqui, por exemplo, à listagem de autos de medição 1, tenho então aqui o que é que foi então registado no auto número 1. Bom, eu vou aqui, para terminar, abrir só um orçamento já com esta parte do controle de obra mais avançado. Bom, é que isto então já teria sido tudo registado, mas para também mostrar aqui uma outra listagem a nível de controle de obra, como por exemplo a análise de obra. Pronto, a partir daqui temos então toda a informação que é possível obter do programa a partir do momento em que nós vamos fornecendo essa informação a nível de contrato, ou que quantidades foram efetivamente contratadas, diferentes ou não daquelas que foram inicialmente estimadas, a nível dos valores dos trabalhos, por exemplo, como fizemos aqui neste caso a nível da sua empreitada, e depois, então, a partir do momento em que vão restando todas as outras informações, vão dando mais e mais e mais dados ao programa, de forma então que o programa consiga ver, fazer o cálculo entre custo previsto, custo real, lucro, desvios, etc. Depois a partir daqui teremos então várias listagens associadas ao controle de obra, como por exemplo a listagem dos contratos que estão criados no programa. E por aqui abaixo, faturas emitidas, faturas recebidas, as guias, que foram todas criadas, da data que pretenderem, a data que pretenderem. Temos aqui também todas as guias que foram registadas.
Sendo assim, eu dou por terminada esta webinar.